Dividendos do Banco do Brasil. E o ano acabando também as expectativas de dividendos para esse ano, que realmente foram como anunciados, né? Foram 8 pagamentos. E a gente vai dar uma olhada nos números, como se comportaram, e imaginar um pouquinho o que esperar para o ano que vem. Isso vai ser legal porque a gente vai ter uma noção de como, assim, se vale a pena ou não entrar no Banco do Brasil ou aumentar sua posição, enfim, dar uma olhada nesses números. A gente vai dar uma discutida, inclusive porque no vídeo anterior, que no final provavelmente vai aparecer aqui para você dar uma olhada, eu já fiz um vídeo explicando o resultado do Banco do Brasil. Então, a gente não vai voltar nesse tema, porque já viu. Então, vamos olhar agora a parte exclusivamente dos dividendos. De qualquer forma, não dá para a gente passar por cima de alguns números, e eu vou trazer esses números agora para você. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu estou usando fundamentos aqui, a gente vai usar dois, que é o fundamentos, e o pessoal mais novo hoje tem usado o Investidor 10 também. Não tem patrocínio aqui, não tem nada. O Fundamentos eu faço questão de divulgar porque eu uso há muitos anos mas muitos anos mesmo. E eles têm essa função, então, em retorno à utilização que eu fiz, eu trago isso aqui para vocês. Então vamos lá. Aqui, olha, a gente vai ver que a cotação fechou em 24,51. Existe uma divergênciazinha aqui com relação ao Investidor 10, está fazendo aqui sua promoção de Natal aqui, que está botando 24,59. Tá? Bom, vamos lá. O intervalo, tá? O último dado aqui foi dia 13, sexta-feira, dia 13 do 12. Estou gravando isso aqui dia 14. E a mínima de 52 semanas, ou seja, em um ano, foi de 24,33. Então a gente observa que está próximo das mínimas. E a máxima em um ano, em 52 semanas, foi 28,45, o que não está tão baixo. Então você tem aqui uma diferença de 4. Bom, é uma diferençazinha razoável aqui, em torno de R$4, em torno de 15% entre a máxima observada e a mínima. Bom, o volume médio não interessa muito para a gente, mas vamos dar só uma olhadinha. Número de ações, né, são 5,7 bilhões de ações. O lucro por ação de 6,19. E agora a gente vai para os números que, como eu estava falando, eles variam de plataforma para plataforma. Aqui eu já mexi. Vamos ver aqui, eu estava querendo mexer. Tá, vamos botar mais para cá então. Olha só. Aqui, ó, o preço-lucro no Fundamentos está 3,97. Quando você vai para o Investidor 10, esse número está um pouquinho maior, está 4,90. E aqui o preço, o valor patrimonial no Investidor 10 está 0,78 e aqui está 0,79 preço, valor patrimonial. Essa conta aqui, essa pequena diferença é justamente, provavelmente, por conta do número, embora seja muito pequenininho o arredondamento, tá? Que o valor patrimonial é fixo, R$31, e ele está sendo vendido bem mais barato, né? Aproximadamente 20% mais barato. Lembrando que já chegou a mais, isso eu falei no outro vídeo. Eu mesmo cheguei a ver aqui a 50, chegou a 40 e muito, tá? Por cento do valor patrimonial. Bom, então com isso aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10, que dá aqui a gente viu o máximo e o mínimo, mas nos 12 meses aqui, descontando os rendimentos, a variação do Banco do Brasil foi de 4,15% para baixo. Então, quem comprou as ações no primeiro dia do ano, aliás, há 12 meses, né, que na realidade não necessariamente seria primeiro dia de 2024, mas há 12 meses caiu 4,15%. E o dividendo gerado, 10,56. Vamos dar uma olhadinha, falar em dividendos, vamos dar uma olhadinha então nessa planilha que eu atualizei. Vamos dar uma olhadinha nela, tá? Olha só. O que eu fiz aqui nessa planilha? Eu coloquei o ano de 2021, os dividendos numa coluna e JCP, que é o juros sobre capital próprio.
2021 você teve um controle dos dividendos pelo Conselho Monetário Nacional, então deu uma represada nos dividendos. O valor pago total foi a soma desses dois, né, que foi 7 centavos de dividendos mais 2,19 de juros sobre capital. Juros sobre capital. O que é isso aqui, tá? Esse 2,19. Esse 2,19, ele não pode ser somado diretamente. Por quê? Porque isso aqui é bruto. Então, muitas vezes, esses sites apresentam um rendimento bruto de dividendos, com dividendos. E aí eles somam juros sobre capital próprio. A gente vai ver que em 2021, se eu somar os dois líquido, vai para R$ 1,93, certo? R$ 1,93. E aí eu fiz um ajuste que eu vou já mostrar. Lembrando que aqui no ano de 2021, as ações estavam valendo, você tinha metade do número de ações. Então a gente está com o dobro e aí eu fiz essa correção aqui mais na frente, a gente já vai ver. Então, 2021 foi 1,93, 2022 3. Cadê? Dá uma aqui, olha. 2022 365, 2023 395 e aí 2024 2,82. Lembrando que em 2024 a gente teve uma mistura aqui. Por quê? Porque foi em 15 de abril e aqui, ó, primeiro mês, se a gente olhar, vou voltar aqui para você. Primeiro mês foi fevereiro e março, né? Primeiro mês de pagamento. Então, eles pagaram em fevereiro e março. Então, esse montante pago em fevereiro e março, eu tive que dividir por 2. Por quê? Porque a quantidade de ações dobrou. Então, eu tive que dividir por 2 e aí a gente vai para os valores ajustados aqui embaixo. Deixa eu só dar uma ajustada nisso aqui, olha. 7, vamos botar em reais. Pronto. Então, aqui está com todo mundo ajustado. Nós vamos ter aqui, olha, se eu pegar em 2021, foi menos de R$1, quase R$1, né? R$ 0,96 por ação, equivalente a uma ação hoje. Foi um ano, como eu falei, de restrição de distribuição de dividendos. Em 2022, normal, foi para 1,82, porque aí eu dividi esse valor por 2. Em 2023, deixa eu botar também aqui para ficar menos feio isso aqui, tá? Em 2023, foi para 1,97. Em 2024, fechado o ano, porque já não vai mais pagar nada, 2,27. Só vai pagar para quem já estava com as ações até dia 11, vai receber no final do mês, dia 27, vai receber uma graninha. E o total do ano foi 2,27. Esse numerinho aqui é que a gente compara, que a gente pode comparar com a cotação atual. Qual cotação atual? Aquele 24,50 e alguma coisa. Então a gente pode botar aqui, olha. Se eu botar esse valor aqui, dividido por 24,51, que foi o do... Não é isso? Tá, isso aqui não é esse valor, isso aqui é em percentual. A gente vai ver que deu 9,27% de retorno com dividendos líquido. Tá? Então, esse aqui é o número líquido que a gente recebeu. Você veja, olha, mas aqui não dá para fazer essa conta direito, porque tem esse valor aqui que era o dobro, né, que você recebia aqui em fevereiro e em março. Se você tivesse recebido esses valores nos outros meses, seriam o dobro. Só que no caso, na realidade, foi a metade, obviamente, porque você receberia por ação, tá? Então, ajustado aqui, dá R$ 9,27.
Desculpa, R$ 9,00, 9,27% de retorno com dividendos. É um retorno considerável. O que a gente espera, né? O que você pode esperar para o ano que vem? Se houver a manutenção das taxas de transferência, que é o chamado payout, né? Que é a quantidade do lucro que a companhia transfere para os acionistas na forma de dividendos. Lembrando que o lucro da empresa é do acionista. A diferença é que ele ou fica dentro da empresa ou ele é mandado para fora da empresa na forma de dividendos ou de juros sobre capital próprio. Tá? Ele pode ficar na empresa também com uma recompra de ações. Na realidade, não fica na empresa porque o dinheiro vai sair para os detentores das ações. Então, recompra essas ações, cancela as ações. Então, quem tinha uma ação em 100 vai passar a ter uma ação em 80, por exemplo. Então, ele tem um percentual maior. Lógico que não é uma ação que a gente está falando de 5,7 bilhões de ações, né? Então, uma ação em 5,7 bilhões representa menos do que uma ação em, vamos imaginar, que o Banco do Brasil comprasse 700 milhões de ações, ele iria ficar com 5 bilhões de ações. Então, é melhor você ter uma ação em 5 bilhões do que uma ação em 5,7 bilhões de ações, tá? Só você pensar em número de pessoas. Muito bem, então, dito isso, a recompra de ações, ela manda o dinheiro para fora e diminui a quantidade de acionistas. Outra forma de fazer isso é você bonificar, ou seja, dar mais ações para os acionistas, mantendo o dinheiro na companhia e criando novas ações. Quando você faz isso, você aumenta o capital da companhia, mas aumenta a quantidade de ações e aí não vai ter o que é chamado de diluição, que foi aquele que eu falei. Você tem uma ação com 5,7 bilhões ou uma ação em 5 bilhões. Não vai ter diluição, por quê? Porque você vai ter o mesmo percentual das ações totais. Então, o mesmo percentual das ações totais você mantém com uma bonificação. Tem gente que não gosta disso, porque diz que o valor por dividendo cai, o valor de dividendo por ação cai. Isso aqui a gente está vendo, olha, se eu mostrar aqui para você, é bem óbvio, né, que cai, porém você tem mais ações, né? Então, se eu fizesse os ajustes, e aí é engraçado, porque eu brinco que tem gente que, assim, a lógica matemática da pessoa é zero, mas tem, não é zero, né? Mas assim, a lógica da pessoa, matemática não bate, mas, enfim, a psicologia bate, né? Então, vamos lá. Então, olha só, eu ganhei aqui 3,65 aqui, ó, 3,65. Só que se eu tiver o dobro de ações, aliás, ela pagou 3,65 por ação, tá? Aí dobrou o número de ações, que foi o que aconteceu com o Banco do Brasil. Eu ganhei o quê? 1,83. Se eu tenho duas agora, eu ganhei os mesmos 3,65. Né? Então, tanto faz ter 1 bilhão quanto 500 milhões, o que interessa é a sua proporção de ações. É óbvio, para quem está comprando de uma em uma, quem está entrando agora no jogo, faz diferença. Quem já está no jogo, aliás, nem para quem está entrando, porque se você ia comprar duas ações, elas valiam. Se você ia comprar uma ação, ela valia o dobro do que vale hoje. Então você compra duas, com o mesmo dinheiro. O que interessa é a quantidade de dinheiro. Mas tem gente que não gosta dessa lógica matemática, prefere uma lógica psicológica aí, e eu não sou ninguém para debater com essas pessoas, né? Muito bem. Então vamos lá. Só uso meu ponto de vista, que eu tenho total direito aqui de falar o que eu penso. Muito bem, respeitando, obviamente, né, como eu estou falando de forma respeitosa. Agora, aqui, sim, então, dito isso, a última forma que eu falei foi justamente a história das bonificações, que nas bonificações o capital é mantido dentro da empresa e você aumenta o número de ações,
mantida também a mesma proporcionalidade das ações. Calma lá que eu fiquei devendo falar sobre a questão do que esperar para o ano que vem. Olha, eu acho que se a taxa de juros estiver nesse nível que está hoje, se a inadimplência não subir muito, que o Banco do Brasil está lá vendo a questão da inadimplência, eu não vejo, se eu fosse esperar alguma coisa, eu esperaria quanto? Eu esperaria esses mesmos 2,27 aqui ou alguma coisa em torno disso. Porque eu não acho que haja um super espaço para um crescimento gigante. E também não vejo um espaço muito grande para uma redução gigante. Então, eu acho que é um número conservador esperar que ela renda no ano que vem o mesmo valor. Lembrando que você poderia até pensar em falar assim, olha, mas eu poderia fazer uma correção desse valor. Claro que pode. Você pode imaginar que isso aqui vai ser corrigido ou pelo índice de preços, né, do período, que seria mais baixo, ou por uma taxa de juros, botar aqui, sei lá, Selic, seria um índice mais alto. Posso fazer essa suposição. Mas aí fica com você, eu prefiro olhar para esse númerozinho, 2,27, e achar que é o que vai cair líquido. Só um detalhe que eu queria passar para você, deixa eu jogar mais para cá, antes de encerrar, que é a gente observar que, olha, é bem maior, tá certo? O volume de recursos pago em JCP, juros sobre capital próprio, tá? Do que em dividendos, porque o banco se beneficia desses recursos que ele paga na forma de JCP, porque ele tira o imposto do banco, do resultado do banco, então apresenta um resultado maior, um lucro maior, e joga esse imposto para você. Então, graficamente, o imposto fica... Aliás, o número do banco fica melhor quando ele faz isso, né? Quando ele deduz isso aqui de forma líquida e aí ele paga... Aliás, ele deduz na declaração de imposto. Isso é como se fosse um custo para ele, não é uma distribuição de resultado. E para você... é uma receita, não é um recebimento de dividendos, né? E aí, por ser receita e por ter o nomezinho juros, você paga o imposto, que é de 15%. Por isso que o pessoal fica aí falando, e isso aqui também, eu vou dar até lembrar bem o mega investidor Luiz Barsi aí, que chamou bastante atenção, que a maioria das empresas, principalmente as que pagam bastante, você pegar banco, tudo é juros sobre capital próprio, porque eles têm essa vantagem. Quem pode usufruir dessa vantagem, usufrui, a menos esteja pagando muito mais dinheiro do que isso. Agora mesmo também teve o caso da ISA, né? A antiga Transmissão Paulista, TRPL4, que virou ISAE, né? ISAE 4 ou ISAE 3, né? Ela paga juros sobre capital próprio. Tá? Então ela vai jogar tudo na conta de despesa. Como existe um limite disso aqui, aí por isso você diz, e que dividendos é esse que aparece? É que existe um limite, ela não pode jogar tudo na conta do juros sobre capital próprio. Então tem um pedacinho um pedacinho do lucro que o Banco do Brasil, no caso, se comprometeu a pagar na forma de dividendos, esse pedacinho que extrapolou o limite que o Banco do Brasil podia usar como juros sobre capital próprio, ele acabou passando, ele passa na forma de dividendos, aí não sai do balanço, não sai lá não entra como despesa, né? E aí a gente paga esse imposto, né? Bom, então, dito isso, tem algum comentário, se você investe no Banco do Brasil e tal, coloca aqui embaixo que a gente conversa mais sobre isso. Eu acho até que no comentário que eu fiz sobre o juros sobre capital próprio, eu falei que você reduzia ou você mostrava um balanço mais bonito. Não, na realidade, você vai pagar, né? Você vai pagar, vai aparecer um balanço mais bonito, porque você vai pagar menos imposto, né? Bom, você vai pagar menos imposto no banco. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa,
deixa um comentário aí. Eu vou colocar aqui, desse lado aqui, o investidor em 7 dias. Do lado de cá, cadê? Vai ser o último vídeo que eu publiquei. E aqui embaixo estará, né? Aqui embaixo estará o vídeo sugerido pelo YouTube. Se você gostou do canal, curta, inscreva-se e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!